Hoje você pode estar se sentindo como uma pessoa pequena, uma pessoa desvalorizada, uma pessoa improvável. E eu quero dizer algo pra você, porque Deus usa exatamente os improváveis. E esse é o tema devocional de hoje. Deus usa os improváveis. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Uma menina que passou a servir a mulher de Naamã, um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. 2 Reis 5:1-3. Então a devocional de hoje, ela fala exatamente das pessoas improváveis que Deus usa. E na verdade, em toda a Bíblia, 99% dos personagens que são usados por Deus, que decidem seguir com o seu chamado, com o seu propósito, todos eles são pessoas improváveis aos olhos do mundo. E essa história que é citada aqui é exatamente isso. Uma jovem cativa, que seria uma prisioneira, que falou para Naamã aonde ele poderia encontrar cura, que ele deveria encontrar um profeta numa terra estrangeira. E Naamã teve que ter a humildade de aceitar essa orientação, mesmo vindo de uma pessoa que talvez estaria muito abaixo dele, porque ele era comandante do exército, inclusive um exército que seria inimigo da onde ele teria que ir para poder receber a cura. Só que Naamã, ele entendeu, ele foi até esse local e ele teve a cura dele. Então, de diversas formas, na Bíblia Deus usa pessoas improváveis. Inclusive existe uma passagem em que Deus usou uma mula para falar com o profeta Balaão, que estava indo para o caminho errado e estava insistindo nesse caminho errado, até que a mula teve que falar com ele. Deus fez a mula falar com ele dizendo que ele estava sendo insensato, que ele estava indo para o caminho errado. Então, Deus, ele é especialista em usar os improváveis exatamente para que o mundo ache que é loucura. Só que essa loucura é Deus. Exatamente tem que ser dessa forma para o mundo entender que é Deus. Porque se fosse de outra forma, eles poderiam entender como se fosse coisas naturais desse mundo. E se você se sente improvável, se você acha que você é um improvável, é exatamente você que Deus quer usar. É exatamente você que Deus quer abençoar. Porque todo o caminho dos improváveis da Bíblia, e não só da Bíblia, mas de toda a história, são os planos de Deus para sua vida, são planos de muito maiores do que a gente pode imaginar. Sonhos muito maiores do que a gente pode imaginar, e uma vida plena, um caminho pleno. Então, aceite você ser o improvável de Deus, mas tenha o coração firmado nele. Assim como a história do rei Davi, quando o profeta Samuel foi até a casa de Davi para ungir aquele que seria o próximo rei de Israel, o Davi não estava lá, ele estava pastoreando as ovelhas, que era o dever que ele foi chamado naquele momento. E mesmo todos os irmãos dele estando lá, irmãos que estavam no exército, soldados, que talvez teriam até muito mais preparo para ser rei, inclusive o pai tinha mais orgulho até daqueles filhos, o profeta não sentiu que eram aquelas pessoas ali. Mas aí quando faltava um filho, que era o Davi que estava pastoreando as ovelhas, ele mandou chamar Davi. Ele fala: esse aqui, esse é o futuro rei de Israel. Ou seja, o improvável, o filho improvável, o menor da sua casa, aquele que estava pastoreando as ovelhas. Mas ele estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer naquele momento. Então o que isso significa? Que nós improváveis, o que Deus colocou nas nossas mãos hoje, nós temos que fazer com excelência. Porque isso faz parte do nosso chamado, isso faz parte do nosso processo. Então nós temos que fazer com excelência, porque no momento certo nós vamos ser chamados. No momento certo, o de repente de Deus vai acontecer assim, ó, no instalar de Deus. Então hoje, se você se sente improvável, se você sente que você está desvalorizado, se alegre, porque são os improváveis que Deus usa, são os improváveis que Deus chama para mais perto. E Deus está te valorizando, Deus está te valorizando. Deus está falando contigo hoje através dessa palavra, que você tem valor, e Ele vai te usar como improvável. Então, que mantenha seu coração com humildade e seu coração nele. E para finalizar, hoje você pode dar os primeiros passos para a concretização das promessas de Deus. Com um posicionamento firme, sua vida, família e negócios podem avançar extraordinariamente em direção à realização daquilo que Deus tem para você. Ele deseja mudar sua vida e sua realidade, mas para isso você precisa se posicionar. Traga à memória as palavras que recebeu. Siga a direção que Deus está apontando e acredite no tempo certo, seu milagre chegará. E a frase do dia é: ter sensibilidade à voz de Deus é determinante para o milagre. Então que Deus abençoe teu dia e improvável. Permaneça firme, siga em fé, com o coração firme na vontade de Deus, com humildade, que Deus vai te chamar, o seu milagre vai acontecer e o seu futuro vai ser extraordinário. Um abraço, Deus abençoe.